Aqui na Itália está tendo recorde de temperatura. Nunca na história da Itália foi registrado tanto calor e temperaturas tão altas assim. Mas o vídeo de hoje não vai ser sobre isso. Eu só quis fazer esse desabafo porque eu acabei de tomar banho, estou aqui já todo molhado de novo. Mas enfim, o vídeo de hoje, como eu comentei com vocês, não vai ser sobre isso, mas vai ser sobre um problema muito grande a nível internacional que está acontecendo ali entre o Japão, a China, a Coreia do Sul. E não, eu não estou falando de guerra, não estou falando de conflito bélico, que é uma coisa também que está acontecendo no mundo todo. Mas como é o tema principal desse canal, a sustentabilidade, a natureza, o meio ambiente, eu vou falar sobre a decisão que o Japão teve recentemente de jogar fora os resíduos de uma usina nuclear. Mas assim, vamos começar do começo. Por que ele decidiu jogar isso no mar? O que está acontecendo ali no Japão? Pois bem, eu não sei se vocês se lembram, mas em 2011 teve um terremoto lá no Japão e esse terremoto colocou em risco a estrutura de uma usina nuclear que eles têm ali. O Japão tem muito problema com energia, então é um país muito pequeno, não tem como, não dispõe de tantas fontes de energia. E uma das energias que eles utilizam é a energia nuclear. Inclusive, a energia nuclear é uma das energias que os ambientalistas falam que é positivo, né, uma energia positiva para poder poluir menos, porque ela polui muito menos em relação a outras energias como carvão e petróleo. Porém, tem sempre o risco desses acidentes, como por exemplo também aconteceu em Chernobyl, e o segundo pior acidente nuclear é esse que eu estou falando, que é o acidente de Fukushima. Acontece que teve esse terremoto e aí 3 reatores nucleares lá em Fukushima foi danificado e com esse problema, com esse terremoto, para poder controlar a temperatura, para poder controlar os reatores e não deixar que eles realmente aconteçam igual aconteceu em Chernobyl, eles começaram a jogar água do mar para resfriar, para ajudar a resfriar essas usinas. Porém, o que eles vão fazer com essa água do mar? Eles estão jogando ali e depois já colocando novamente no mar? Não, não é isso que está acontecendo até agora. Eles não estavam jogando essa água do mar que eles usaram para poder resfriar e que eles ainda utilizam para resfriar os reatores de volta no mar assim que a água é utilizada. Eles estavam jogando a água ali nos reatores, depois que a água é utilizada, ela passa por um processo de filtragem e é armazenada. Então, o Japão tem hoje armazenado com essa água contaminada aproximadamente 1,3 milhões de toneladas. Então, é muita água e eles não têm mais espaço para colocar toda essa água. Estima-se que final do ano, agora, desse ano, o local armazém, né, o local onde eles estão colocando essa água armazenada, vai chegar no limite e eles vão ter que jogar essa água novamente no mar. E aí a gente vem um problema muito grande, porque tem aquela região toda ali que vive da pesca. A China, por exemplo, Hong Kong, compra muita produto do Japão, produto que vem da pesca do Japão também. E aí eles estão falando, se vocês vão jogar essa água aqui, o que vai acontecer com a gente? O que vai acontecer com a alimentação? E aí a gente entra naquelas discussões, né? As discussões entre poderes, as discussões da geopolítica. Todo mundo sabe que o Japão e a China são inimigos na geopolítica. Não tem uma guerra declarada entre eles, mas eles não são aliados, não são tão amigos assim, embora façam comércio e tudo mais. Acontece que o Japão tem afirmado que aquela água ela está limpa. Ela não está 100% limpa, mas o problema que ela tem é insignificante. Amigo, que calor. Mas assim, para poder ainda colaborar com essa afirmação do Japão, que a poluição ela é insignificante, que o problema ele é insignificante, tem a Agência Internacional de Energia Atômica. E aí essa agência é a mesma agência que foi lá em Zaporizhzhia, lembra esse conflito que está acontecendo entre a Ucrânia e a Rússia, e tem a usina nuclear também, que eles estão com medo porque é a maior da Europa, né? Se acontecer uma bomba cair lá dentro, o que pode acontecer? Vai destruir a Europa praticamente inteira, vai poluir toda a região da Ucrânia, chegando aqui até na Alemanha? Muito provavelmente, mas aí
tem essa agência internacional que vai lá estudar para saber o que está acontecendo ou não. Essa agência, ela falou que as águas ali dessas águas poluídas não estão tão poluídas assim, que o índice, né, o perigo dessa poluição é muito pequeno, que não vai causar nenhum mal ao humano ou a animais. Por outro lado, tem o Greenpeace e a China falando que o Japão não forneceu dados suficientes para poder certificar isso que eles estão falando. E assim, essa água ela não vai ser despejada toda de uma única vez. Eles estão planejando um arco de 30 anos, onde ele vai ser jogado de pouco em pouco, e semanalmente eles vão publicar relatórios relacionados ao que está acontecendo ali no mar, né, a suposta contaminação ou não. Então, é um conflito, é um problema que está acontecendo ali no mar do Japão, da China, naquela região ali do Oceano Pacífico, e que pode afetar o mundo inteiro, porque a gente sabe que a economia mundial está muito interligada, e também levanta aquela alerta, né? aquela indagação sobre usina nuclear, quanto que ela é segura, quanto que não é. Veja bem, eu não estou falando que não é segura, eu estou falando que são problemas que as pessoas têm que encarar, que têm que, né, tentar pensar antes de tomar uma decisão. O Brasil, por exemplo, tem usina nuclear e, graças a Deus, até o momento a gente não teve nenhum desastre e espero que nunca aconteça, porque sempre que acontece é algo muito, muito catastrófico. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se você achou que é interessante, que trouxe informação relevante para você, deixa um like e se inscreva no canal. Abraço!